Boa noite, meu nome é Fernando, eu sou aluno de Geografia da Unicesumar. Fiz um estágio numa escola chamada Centro Educacional Henrique Fernandes, do 6º ano. Como eu falei num relatório acima, eu fui bem recebido, né, tanto pela direção da escola como pelos professores. As aulas elas foram bem proveitosas, né? Eu tive uma boa impressão assim, do professor regente, né, o que me ajudou bastante. E eu auxiliei ele, é claro, em algumas tarefas, né, de seminários que foram feitos, trabalhos, dúvidas que os alunos tinham. Aí ele falava assim, fala ali com o professor Fernando, que está fazendo aqui um estágio. Foi bastante interessante, abordamos vários temas relacionados à geografia. Acho que, assim, no meu estágio eu não tive muitas dificuldades com os alunos, porque, como eu falei, foi bem receptivo. Mas, ao mesmo tempo, né, tem sempre aqueles alunos que são mais complicados em relação à disciplina, né? Então, o professor que eu estava auxiliando, ele sempre me pedia para ficar de olho em alguns, né, tirar dúvidas de outros, né, dentro do que foi proposto, dentro da matéria. E nós abordamos vários temas, né, relacionados à geografia, e um dos temas que assim, mais me chamou a atenção foi o tema de mapas, né? Os mapas que foram produzidos, né, em sala de aula. O professor levou algumas cópias e eles conseguiram ali identificar as regiões. Depois a gente trabalhou fuso horário, né? Falamos muito sobre meio ambiente, né? A importância da preservação do meio ambiente. Isso assim, foi uma aula ministrada pelo professor, foi muito proveitosa, né? O professor ele tinha um domínio de turma, né? Até porque os alunos respeitavam bastante ele, o que nós temos hoje em dia nas escolas, né? Mais esse desrespeito. Mas eu percebi ali que ele, ao mesmo tempo que ele trazia a turma para ele colocava ali a disciplina, né, da maneira dele, pedindo o pessoal dar um tempo no falatório. O uso de celular também foi um problema em sala de aula que nós tivemos. E ele aproveitou o celular e pediu, claro, autorização da direção para poder usar o celular para fazer algumas pesquisas relacionadas aos temas, né, de geografia. E assim, foram dias bem proveitosos, né, em que pudemos ali trocar informações. Teve um dia que ele deixou eu ministrar uma aula, foi legal. Foi até interessante que depois de ministrar a aula eles começaram a aplaudir. Eu falei, galera, eu estou aqui só para ajudar o professor. Né? O professor, não, rapaz, fica à vontade. E, assim, a minha experiência foi muito proveitosa mesmo. Gostei muito de ter auxiliado o professor, né? Até porque eu já dou aula de história, mas é uma matéria que ela é interligada, né? Mas tem alguns temas que são bem diferentes. E, assim, os pontos negativos, eu posso dizer assim que é um pouco de indisciplina, né, de alguns alunos, mas como eu falei antes, o professor, ele conseguiu ali remediar, né? Não precisou levar ninguém para a secretaria, né? Foram dias, semanas assim que passamos ali auxiliando, onde eu tive a experiência, né, de ouvir, né, o professor, as dúvidas recorrentes dos alunos, né? Algumas matérias são dúvidas bem interessantes, eu tive a oportunidade de anotar isso. Também tive a oportunidade de ver que o professor ele trabalha com algumas rochas, que eles levam alguns modelos, né, para falar sobre isso. O clima também, falamos bastante sobre o clima. Então, assim, foi uma experiência, como eu falei antes, muito boa, né? Eu acho que valeu bastante fazer esse estágio, né? E espero que esse vídeo aí possa mostrar a minha satisfação total em relação à disciplina e ao que foi trabalhado em sala de aula. Um abraço para todos, até a próxima.